Boa noite. Boa noite. Com licença. Boa noite, senhor. Vamos lá, esta missão de porteiro. Esse acho que não acorda nunca mais. Tudo bom, tia? Eu tava aqui dando uma observada num vibrião do cólera morbus. Hoje ainda existem grandes vítimas do cólera morbus sendo feitas, mas houve um tempo em que ele era devastador, um grande assassino. Em Rio Grande, um cargueiro Imperatriz chega em outubro de 1855 e ele traz a bordo suspeitas de contaminação do cólera. É posto em quarentena, mas eu não sei te dizer o porquê, devido ao relaxamento das autoridades. Em 23 de outubro ele entra no porto, é posto em quarentena, mas no dia 25 de outubro já são vistos 4 das pessoas postas em quarentena transitando pela cidade. 2 são de Rio Grande, 2 são de Pelotas. E aí começa a contaminação. A primeira vítima é em Pelotas, em novembro, no início de novembro. E no dia 22 e 23 de novembro morrem as 2 primeiras vítimas em Rio Grande, 2 escravos. A partir daí a coisa fica cada vez mais complicada. Então, Rio Grande, até por ser uma cidade portuária, já tinha a fragilidade da contaminação no seu dia a dia, né? Pelo trânsito de navios estrangeiros, navios vindo de outras províncias, e pelos passageiros que vinham a bordo e desembarcavam aqui. O cólera entra no Brasil no ano de 1855, na região nordeste do país, que é o primeiro alvo do cólera.
E em outubro, então, ele desembarca nas terras do Pampa, através do porto de Rio Grande, daí então espalhando por todo o estado. A devastação foi tão grande que até as regras de sepultamento, as regras de culto à morte foram mudadas devido à contaminação do cólera. Nós vamos ver que tem uma personalidade excepcional que entra em jogo aí, que é o Dr. João Landel, mas para essa pessoa nós separamos um capítulo especial para ele. Na questão do surto do cólera, talvez muitos se perguntem o que tem a ver com a questão negra, né? Com a questão dos escravizados. Porque os escravizados eram os mais fragilizados da população, eram os mais expostos, primeiro por transitarem em áreas que o homem livre não transitaria normalmente, na carga e descarga de navios, nessas profissões de maior contato com a contaminação. Até na própria questão do carregar os mortos contaminados. Eram escravizados que faziam isso. Então ele era diretamente exposto a essa questão toda. As regras de sepultamento na cidade do Rio Grande eram ditadas pelas irmandades. E as irmandades seguiam uma rígida regra que deveria ser observada pelo medo que se tinha na época e até bem mais adiante, até o século XX ainda persiste esse medo do sepultamento de pessoas ainda vivas. Haviam em algumas regiões do país o costume de colocarem um sininho amarrado no pé do defunto, para que se ele acordasse dentro do túmulo, o sininho fizesse barulho e se pudesse proceder à retirada o mais rápido possível dele. Nós temos que entender que a gente está falando de uma época de muita precariedade, de muita precariedade na questão de microscopia mesmo, quase que não existia nada. Nós não tínhamos o refinamento que hoje se tem para uma análise bacteriológica, para uma análise de vibriões, para detecção desse tipo de bacilos, de fungos e por aí vai. E nem no tratamento. Hoje o vírus do cólera ainda mata. Ainda mata em regiões mais abandonadas, em regiões de conflito, em regiões subdesenvolvidas, ainda mata. E na época não tinha cura, simplesmente. A gente sabe que o cólera ele começa com cólicas, diarreia, câimbras, náusea, vômitos, e até que ele atinge o estado hemorrágico, o cólera morbus, e leva à morte do paciente se não tratado. Hoje isso é detectado muito rapidamente e tratado mais rapidamente ainda. Mas a gente está falando de uma época em que se carecia desses recursos. Então tu imagina uma cidade que a grande maioria é escravizados, e nós vamos mostrar isso para vocês depois. Por sinal, me caiu em mãos um material fantástico que eu estou perdendo sono por causa dele. Amanhã é meu último dia de férias e eu queria ter mais tempo para poder esmiuçar esse material. A relação dos escravizados vendidos e comprados em Rio Grande, com a sua idade, profissão, origem, comprador e vendedor. Só eu vou levar uns 2 meses para processar esse material todo. Mas então, a gente conseguiu ver, pelo número de escravizados, que haviam muitos escravizados em Rio Grande. Um número talvez superior ao do homem livre. E aí tu tem o quê? Carência de alimentação, carência de cuidados. Claro que tu não tem cuidados médicos, medicamentos, nada. Tu tá um ser fragilizado no meio dessa epidemia toda. A igreja do Bonfim, que era anexa ao cemitério, começou a criar normas para se organizar isso. Primeiro, começaram a ser proibidos os sepultamentos dentro das igrejas, o que era uma coisa muito comum.
o homem livre e rico, ele acreditava que quanto mais perto do altar, quanto mais perto do padre, mais perto de Deus. Então ele queria ser sepultado ali, aos pés do altar. E com o surto do cólera, isso começa a mudar, começa a se proibir o sepultamento dentro das igrejas. O cemitério do Bonfim, que então fica na zona central da cidade, em algum momento, em algum capítulo nós vamos mostrar os mapas, se torna insustentável, porque o ritual de morte e sepultamento, por aquele medo de ser sepultado vivo, decretava o quê? Que o corpo era levado para uma área dentro do cemitério chamada portaria, onde um profissional chamado porteiro ficaria cuidando esse cadáver, né, até que ele exalasse mau cheiro, até que ele putrefasse. E aí então se teria certeza da morte e se procederia o sepultamento. Num dia normal na província, talvez houvesse um morto por dia, ou um morto a cada 2 dias. Então isso ainda era tolerável para a vizinhança, né, que cercava aquela área, porque era o coração da cidade ali. No surto do cólera se sabe que num só dia foram sepultados 13 escravos e uma índia. São 14 corpos. Tu imagina 14 corpos putrefando, expostos, o incômodo que isso causaria na vizinhança. E a gente está falando de novembro, né? Quem é aqui do sul sabe que novembro, dezembro, janeiro começam a ser os meses quentes para nós, né? Os meses que a gente sai daquele frio gélido de -2, -3, 5, 4 graus para temperaturas quentes. Então tu imagina um mal-estar causado na circunvizinhança. Por isso que às pressas se permite que o cemitério novo, que ficava extramuros, fosse inaugurado em caráter emergencial, para que se pudesse pegar esses coléricos que iam morrendo e sepultar no cemitério novo. A cidade nessa época iria até o canalete da Major Carlos Pinto, nos fundos do quartel do Exército. Ali haveriam as trincheiras, né? Após as trincheiras era uma região extramuros, ou seja, era uma região meio, vou usar um termo velho pra caramba agora, a lá vão ter, né? E o cemitério novo foi construído extramuros. E aí, nesse surto, em caráter emergencial, se permite sepultamento lá. Uma coisa bem curiosa é a rapidez com que o vírus se alastra. No dia 21 de novembro tem o primeiro paciente morto. No dia 27, numa carta do Dr. José Maria de Azevedo, ele relata que já tem 60 vítimas. Olha o espaço de tempo que curto, do dia 21 ao dia 27. Tu vai do paciente 0 a 60 vítimas. A epidemia corria galopante na região. O que acontece com tudo isso? Acontece que muitas coisas tiveram que ser repensadas, a questão do sepultamento, como a gente já falou, a questão do tratamento, e essa sombra ficou pairando na cidade por muito tempo. Em uma carta que a gente conseguiu encontrar, alguém conversando com a família, nós não vamos citar o nome, que é uma família conhecida, conversando com a família no Porto dos Casais, Porto Alegre, diz que na cidade não restou família que não perdeu alguém. Ou seja, o surto foi de proporções incríveis. E aí a gente se leva a perguntar se as medidas de contenção ao vapor Imperatriz tivessem sido cumpridas à risca, talvez ele não tivesse tomado essa proporção. Se a quarentena tivesse sido levada a sério, se esses 4 contaminados não vagassem pela cidade e por Pelotas, talvez não disseminasse a doença nas nossas terras, ou talvez não da forma como foi, né?
Isso tudo é algo que a gente pensa, se não teria tido outra forma de ser conduzida essa história toda. Bom, mas agora, chega de conversa, tia, eu vou te convidar para a gente dar um pulinho aonde era o cemitério do Bonfim, que hoje é uma pracinha, para tu conhecer a igreja do Bonfim. E aí tem uma questão muito curiosa, muito peculiar. Existem fortes indícios de que os corpos sepultados no Bonfim não tenham sido transladados, mesmo tendo uma ordem do governador da província que os obrigasse a fazerem, dentro de um prazo determinado. Existem os rumores e a gente tentou rastrear esse traslado e não conseguiu, esbarrou em algumas portas aí. Mas existe a forte suspeita de que não tenha havido o traslado dos corpos do Bonfim para o cemitério católico extramuros, a não ser de algumas famílias importantes, como a família Clausen, que se encontra realmente no cemitério novo, em um jazigo todo feito em ferro, muito bonito, que a gente vai te mostrar também quando a gente der essa saidinha para a rua. Vamos lá no Bonfim então, e depois a gente vai no cemitério católico local para te mostrar o túmulo da família Clausen. Bora lá?